Olá, pessoal, uma satisfação imensa estar aqui falando com vocês hoje, né? A convite da True Wellness, essa empresa que trabalha, né, com produtos de cannabis, que tem essa missão de levar o conhecimento, né, de fazer com que as pessoas entendam a terapia às quais elas estão acessando, né? Então, agradecer essa oportunidade, falar sobre esse tema é sempre muito importante, né? Entender, educar, porque a gente sabe que ainda é muito escasso, né, a parcela de profissionais capacitados para prescrever, para acompanhar pacientes em uso dessa terapia, e também é uma terapia que gera muita insegurança, né? É uma terapia super individualizada. Então, ao longo desse workshop, a gente vai entender tudo, né, sobre isso e sair daqui entendendo todas as possibilidades e além, né? Mais do que as possibilidades, além disso. Então, nosso workshop sobre canabinoides na qualidade de vida no autismo, né? Seja o autismo adulto ou autismo infantil. A gente vem para esclarecer como essa terapia funciona, o que é que a gente pode esperar dela, casos clínicos, vídeos, então trouxe muita coisa para a gente ficar por dentro desse assunto. Ao final, né, dessa capacitação, desse entendimento, você também pode solicitar o seu certificado, certo? A gente vai dar um certificado de 2 horas para quem assistiu esse encontro. E uma excelente oportunidade de expandir o conhecimento, seja você mãe atípica, você conhece alguém que precisa, você é um professor, né, que lida com esse tipo de aluno, né, o aluno autista. Então, esse conhecimento, ele é amplo e ele é para quem quiser acessar. Mas para a gente se conhecer um pouquinho melhor, antes de começar a falar sobre a terapia, propriamente dita, eu me chamo Carol Dias, né? Eu sou farmacêutica, eu já estou nessa área há quase 5 anos, né, na área de cannabis, principalmente envolvido no acompanhamento terapêutico de pacientes e nessas discussões científicas, nessa educação. Sou pós-graduada em farmácia clínica e prescrição farmacêutica, que é de onde vem, né, essa minha habilidade de acompanhar pacientes, de otimizar terapias e de prestar esse cuidado mais próximo. Além disso, também sou pós-graduada em cannabis medicinal. Essa pós-graduação já existe no Brasil. Atualmente faço mestrado em produtos naturais na odontologia aqui em João Pessoa, onde eu estou atualmente, fazendo pesquisa com produtos de cannabis também. Sou membro do projeto de pesquisa e extensão em cannabis medicinal, o PEX Cannabis aqui da UFPB, que é o primeiro projeto de pesquisa e extensão do Brasil, né, a trabalhar tanto na parte de pesquisa com ensaios clínicos, estudo em vivo, in vitro, como também na extensão, levando educação, levando conhecimento sobre o tema. Também participo da comissão em cannabis medicinal do Conselho Regional de Farmácia aqui da Paraíba, né, fortalecendo a profissão farmacêutica nesse sentido, e sou fundadora aqui da Cannabis Scientists, que é essa empresa que, né, convidada pela True Wellness, vem para trazer esse conhecimento, esclarecer dúvidas sobre essa terapia. Inclusive, se ao longo dessa aula que você está assistindo, você tiver dúvidas sobre o tema, você pode tirar dúvidas diretamente comigo, tá certo? Meu e-mail vai ficar disponível no final, mas vocês também podem me encontrar através do Instagram Cannabis Scientists, igual tá escrito aqui, ou Farma Carol Dias. Então, pode mandar dúvida lá, pode deixar um comentário, enfim. Aqui a gente tá para aprender, certo? Pensando nisso, né, antes de a gente começar esse conteúdo, que vem muita coisa interessante por aí, eu já quis trazer, né, uma história real, um relato, deste paciente que já faz uso da terapia há um bom tempo, já está tendo excelentes resultados, ele já está até bem maior, então, para a gente observar essa evolução e a gratidão dessa mãe.
E aí, logo em seguida, a gente começa com o conhecimento propriamente dito. Então, é uma mudança, né, nessa família. Valeu, hein, Rafinha? Ele aceita bem, né? Sim, ele não. Não, tranquilo, tranquilo. Aqui é ele. Ele antes do diagnóstico, gente. Aqui ele falava, ele se comunicava normal, gente. Pra idade, pra cidade, ele falava. Falava, sabe, mamãe, papai, o nome dos bichos, dos animais, ele falava, ele interagia. É ele aqui. Rafael recebeu o diagnóstico de autismo severo quando tinha 2 anos. Antes de usar o óleo de cannabis no tratamento, ele costumava se agredir durante as crises. Esse aqui é o capacete que ele fazia uso. É o capacete que ele fazia uso. Com É um capacete de jiu-jitsu. É de taekwondo. É algo desse tipo. Aí eu fui numa loja de esporte, comprei na época. E assim, eu já entrei na loja de esporte com ele bem agressivo. Então eu tinha que fazer o teste lá, ver certinho. E ele nervoso. Aí no começo, lógico, ele não aceitava nada. Aí foi que isso aqui não adiantava. Aí eu tive que partir para uma outra adaptação mirabolante da cabeça e fazer essa adaptação aqui. Que depois, ó, não aguentou em alguma crise, ele arrebentou também isso aqui, né? Em alguma crise ele já arrebentou isso também. Teve um ano que foi praticamente um ano inteiro nesse estado, assim, desse jeito. Não dormia. Não dormia. Ele não dormia. Aí a gente fazia até um revezamento, né, de quem ia ficar acordado com ele pra gente poder dormir um pouco. Levanta, filho. Né? Porque às vezes ele tá numa crise, você vai tomar um banho, eu tinha medo de tomar banho, entrar no banheiro e deixar ele sozinho. Ele sempre tinha que estar assistido o tempo Assistido, inteiro. isso, o tempo inteiro, o tempo inteiro. Você via o sofrimento dele. O dele e o meu, porque se ele não dormia, eu também não dormia, né? Se cada vez que ele se agredia, era como fosse em mim também um pouco daquilo, né? Porque era... eu tive que chegar a participar de cursos de manejo de contenção. E é muito doido, né? Que a mãe tem que pensar em várias coisas, ainda pensar em proteger o filho. Ele tá regando as plantinhas com a avó. Agora ele adora regar as plantinhas. Mas assim, de assimilar isso ainda, eu não sei se ele entende que é isso, né? Que é o remedinho dele, né? Espero que depois que estiver um pouco maior, ele aumente essa compreensão nele, né? Ele mesmo ajudar mais, colocar a mão na massa, né? Verdade. Plantar mesmo, né? Fazer uma colheita. Não. Eu tenho aqui algumas informações antes da gente começar a falar da terapia em si, para contextualizar, até para a gente entender assim, para esse caso aqui, o que é que eu posso esperar de melhoria utilizando a terapia? Então, para isso, né, a gente vai entender de uma forma mais ampla sobre o autismo, claro, né, numa linguagem bem tranquila, só para a gente realmente ir construindo esse raciocínio e sair daqui com um conhecimento bem interessante, tá certo? Então, a gente vai falar um pouquinho de tipos e graus, né, de autismo, a classificação, como é que as pessoas também costumam chamar, até para a gente entender um linguajar das pessoas e conseguir educar também. Até porque o autismo não tem uma única cara, né? Tem aqueles que falam muito, tem quem quase ou não fala, tem quem precise de ajuda o tempo inteiro, tem quem precise só em situações mais específicas. Então, para a gente entender a individualidade de cada pessoa e o que esperar de resultado nessa individualidade. E é por isso que a gente fala em níveis de suporte, né? A gente classifica como níveis de suporte. Assim, a gente consegue entender o que cada pessoa precisa para viver melhor e aproveitar dessa ferramenta terapêutica, que são os canabinoides, para trazer essa melhoria para esta pessoa. Quando a gente pensa aqui no nível 1, grau 1, suporte leve, né? Nível de suporte 1, 2, 3, grau 1, 2, 3, suporte leve e moderado,
Enfim, tem várias nomenclaturas, mas para a gente entender, na prática, o que a gente pode esperar de cada um delas, né? Então, naquele nível um, suporte leve, né, como algumas pessoas chamam, a pessoa, a criança ou adulto, ela tem umas dificuldades sociais mais sutis, né? Como, por exemplo, não conseguir interpretar bem as conversas, ter uma certa dificuldade de iniciar uma conversa, ou de manter relações próximas, ou tem uma seletividade alimentar, né? Associado a isso também. Pode parecer um pouco tímido, inflexível, que vive assim num mundo diferente, né? São aquelas pessoas que precisam de pequenas adaptações, um suporte mais pontual, mas que conseguem levar a vida com autonomia, por exemplo, frequentar a escola, tomar um banho sozinho, mas de certa forma ainda tem, né, algumas dificuldades, principalmente sociais, e que pode estar atrelado também a uma ansiedade, uma seletividade alimentar ou uma compulsão alimentar associada à ansiedade, né? Quando a gente pensa no nível 2, no suporte moderado, aqui as coisas já vão ficando mais visíveis, né? A comunicação ela pode ser mais limitada, até mesmo mais repetitiva, pode ter uma resistência maior a mudanças, desafios, dificuldade de se adaptar a ambientes novos ou ambientes imprevisíveis. Precisa de um apoio mais próximo, né? Tanto para conseguir ter essas interações sociais, como para conseguir estabelecer uma rotina, ou quando a rotina é quebrada, não ser tão assim intenso, né? Mas aqui também já pode aparecer questões sensoriais, né? A própria seletividade alimentar ou a compulsão pode estar presente também. Então, aqui já pode ter um pouquinho da característica do um com a do dois, né? E aí precisar de um pouco mais de suporte também. Quando a gente pensa, né, no suporte mais intenso, mais presente, mais vital, no nível 3, no grau 3, né, já é uma pessoa que precisa daquele suporte diário, contínuo, que pode ser ter uma ausência total da fala, né, ou parcial, pode compreender muito pouco o ambiente, ter dificuldades severas de adaptação à rotina ou à quebra da rotina, autoagressão, como a gente viu o exemplo daquele vídeo, né? É, agressividade, irritabilidade muito intensa, precisa de ajuda para desenvolver até as atividades mais simples, não consegue ter uma interação social nenhuma, né? Se alimentar, se vestir é difícil. Então, aquele grau bem mais complexo que pode vir associado a outras comorbidades, né, outros transtornos, como o TDAH, por exemplo, o TOD, né? Então, algo bem mais, é como se fosse um acúmulo, né, de comportamentos e de necessidades, digamos assim. Por isso é crucial, né, entender cada um deles. Cada autista é único e todos merecem respeito, escuta, inclusão, acolhimento, realmente assim mapear essa pessoa, né? Entender o que é que precisa ser melhorado, o que é que se espera de objetivo para a vida dessa pessoa. Né? Até o diagnóstico ele pode demorar muito tempo, inclusive. Principalmente quando é aquele diagnóstico ele bem completo, né? E quando é possível realmente avaliar a fundo o indivíduo, para que todas essas questões elas sejam pontuadas e observadas. E quando a gente pensa em tratamento, né? Porque assim, vamos entender o raciocínio como é que ele funciona, né? O paciente, a pessoa, ela começa esse processo de diagnóstico, de entender tudo aquilo que eu falei anteriormente, o que é que está presente, o que é que não está, o grau de suporte que é necessário, né? Então, quando se começa a estudar um diagnóstico, muitas das vezes já são introduzidos medicamentos para essas
crianças, essas pessoas, né? E a gente sabe que medicamentos numa fase jovem, criança, precisa de um cuidado muito importante para aquele corpo que ainda está em desenvolvimento. Então, eu também quis pontuar isso aqui, até para você entender. Se você já tem um filho, um parente fazendo esse tratamento, já está em diagnóstico, já tem um diagnóstico fechado, você entender o tratamento. Porque tal medicamento está presente na vida dessa pessoa. Então, isso é muito importante a gente entender, até para quando a gente for falar da terapia, né? E quando a gente está falando em medicamentos no TEA, a gente precisa ter clareza que não estamos falando de cura, né? A gente não está falando de cura, a gente está falando em tratamento sintomático, minimizar o sofrimento, prejuízo no dia a dia, dar mais qualidade de vida a essa pessoa, autonomia. A gente não está falando de cura nem dos medicamentos, tratamentos farmacológicos tradicional, nem da terapia canabinoide, que isso fique bem claro, de que a gente está falando em evolução, em melhora na qualidade de vida, né? Mas os medicamentos que geralmente são de escolha para o tratamento do autismo, seja um autismo já diagnosticado ou, né, no processo de diagnóstico, principalmente os antipsicóticos atípicos, a exemplo, risperidona e aripiprazol, né? Então, geralmente são os mais utilizados, mas a gente precisa entender que, como a gente viu lá, tem autismo que é de um jeito, tem um que é de outro, tem um que tem um comportamento, outro tem outro. E quando a gente está falando de antipsicóticos atípicos, risperidona, aripiprazol, a gente está falando no tratamento de irritabilidade, agressividade, agitação. Então, se tem uma pessoa utilizando esses medicamentos, e ele não apresenta esses sintomas, precisa ser repensado esse tratamento, né? Porque a finalidade do tratamento, o objetivo é diminuir essa irritabilidade, essa agressividade, essa agitação. E se a pessoa ela não tem essa característica, não vai ser tratado nada ali naquela pessoa, né? Por isso que é importante a gente se educar também sobre os medicamentos que a gente utiliza ao longo da vida, né? Não apenas pegar a receita e fazer a compra e começar o tratamento. Também não estou dizendo aqui para confrontar profissional de saúde, nem médico, eu estou falando que é importante você entender qual é o objetivo terapêutico de um medicamento para entender se ele realmente é necessário na sua vida. Afinal, o uso crônico de medicamentos, ele pode desencadear uma série de problemas a longo prazo, né? Um problema do fígado, um problema nos rins, a depender do medicamento, um problema gastrointestinal, né? Então, para a gente ficar bem atento a isso também. Às vezes também há a prescrição de estabilizadores de humor, como valproato de sódio ou ácido valproico, por exemplo, que é indicado para auxiliar, né, em oscilações intensas de humor e impulsividade. E aí, da mesma forma que eu falei para os antipsicóticos, né? Se o paciente ele não apresenta oscilação de humor nem impulsividade, qual é a necessidade de utilizar esse medicamento, que pode interagir com outros medicamentos, né? E a longo prazo causar um problema. Então, é muito importante que a gente conheça o tratamento que está sendo proposto para a gente, para um filho, para um parente, para um amigo, né? E aqui a gente está para entender isso também. Também são prescritos antidepressivos, né? Exemplo dos inibidores de recaptação de serotonina. Vou citar só um exemplo aqui. O escitalopram, por exemplo, né? Indicados para quadro, né? Para paciente que tem ansiedade também. Tem toque, por exemplo, né? Então, se é um paciente que apresenta essas características, também pode ser prescrito para ele. Os estimulantes, a exemplo da Ritalina, né? Que é uma anfetamina. Geralmente são prescritos para pacientes que têm TEA, né, e TDAH associado, que é muito comum também, né, a coexistência desses dois transtornos.
mas os estimulantes devem ser prescritos nesse caso específico, se houver necessidade, certo? Se o déficit de atenção ele for muito intenso ao ponto de prejudicar, né? Então, pode ser pensado nisso. Mas por que eu estou falando isso? Porque se já tem aqui pessoas que têm pacientes em uso dessas terapias, e você percebe, ah, não, meu filho realmente, ele tem uma irritabilidade, uma agressividade e toma risperidona. Então aí tá tranquilo, né? Agora, se ele não tem isso, é uma pessoa super tranquila, mas não tem uma boa interação social, não come bem, por exemplo. Será que faz sentido utilizar a risperidona? Então, isso é para a gente pensar. Afinal, esses medicamentos, eles não são a cura, eles são ferramentas, e como toda ferramenta, precisam ser bem indicadas, bem acompanhadas e utilizadas com responsabilidade. E a gente, né, sendo bem informado com relação a isso, a gente corre atrás dessa responsabilidade, né? Mas medicamento sozinho não faz milagre. E é muito importante pontuar isso também. As abordagens multidisciplinares, né? Elas são extremamente importantes, né? Eu digo assim, 50-50 as abordagens com o tratamento medicamentoso, digamos assim, né? Porque nenhum profissional sozinho dá conta de tudo que o TEA envolve. Nenhum medicamento sozinho dá conta de tudo, né? Talvez, né? Já vi pacientes, já acompanhei pacientes que a gente desmamou todos os medicamentos e ficou só com a terapia canabinoide, né? E esses pacientes evoluíam bem associado a uma abordagem multidisciplinar, a outros tipos de terapia, né? Por isso que o cuidado precisa ser em rede, com abordagens que se complementam e que se adaptem à necessidade de cada indivíduo. Aí eu trouxe aqui, né, como exemplos, tá? Eu sei que já tem muitos outros tipos de terapia, né? Tem outros tipos de abordagem, mas uma das mais conhecidas, se não a mais, é a APA, né? A análise do comportamento aplicada. Inclusive, tem muitos artigos científicos que falam sobre ela, porque foca, né, em desenvolver a pessoa, né? Desenvolver as habilidades sociais, cognitivas, de comunicação, sempre com aquele reforço positivo, com metas bem definidas. E quando você consegue estruturar quimicamente, quando eu falo quimicamente, é a partir de remédios, medicamentos, né? O ser associado ao desenvolvimento da comunicação de uma forma não medicamentosa, a evolução ela pode ser muito maior e muito mais rápida também, né? Além de que, da fonoaudiologia, né, os fonos, eles são muito importantes nesse trabalho de desenvolvimento da fala, da comunicação, na articulação, porque se comunicar não é só falar, se comunicar é gesticular, explorar outras formas de expressão, né? Então, eles são muito importantes nesse sentido. A terapia ocupacional também tem um espaço muito importante, com esse foco no desenvolvimento da autonomia, seja do adulto ou da criança, a lidar com estímulos sensoriais, porque muitas delas têm, por exemplo, a questão do estímulo auditivo, né, muito intenso, a questão do toque também pode ser um um desafio lidar com isso, né? Então, aprender a lidar com esses estímulos, dar mais autonomia para executar as tarefas do dia a dia. Então, também é uma estratégia extremamente interessante, né? Além da psicoterapia e do apoio familiar. E quando eu falo do apoio familiar, eu estou falando que a família presta esse cuidado, mas essa família também precisa de cuidado, né? Então, a psicoterapia, ela ajuda tanto o indivíduo, o autista, como o emocional, a família, para que esse processo ele seja carregado de afeto, de compreensão e que se minimize ao máximo a carga, né? Essa carga.
Além disso, as intervenções educacionais personalizadas, né? A própria escola, aquelas escolas que têm espaços adequados, profissionais treinados para lidar com essas crianças, com essas pessoas, né? Pois é necessário acompanhar o ritmo, o estímulo, né? O próprio estilo de aprendizado da pessoa, né? Com adaptações pedagógicas, com acolhimento, então, tudo isso que a gente veio construindo de raciocínio até agora é muito importante, até para o uso de qualquer medicamento, qualquer remédio, qualquer terapia que seja proposta nesse sentido. E é aí onde entra, né, a terapia canabinoide, digamos assim, né? A gente já entendeu mais ou menos as diferentes características, diferentes níveis de suporte, quais medicamentos são indicados, né? Geralmente são os de primeira opção para cada comportamento específico. Vocês viram lá que não tinha nenhum daqueles medicamentos que eu citei que melhorassem, né? Que a intenção, que o objetivo, o mecanismo de ação dele vem para melhorar a interação social, por exemplo, né? Eram mais no sentido de estabilizar o humor, diminuir a agitação, a ansiedade, que, querendo ou não, pode permitir, né, uma melhora nessa comunicação social. Quando a gente pensa nos canabinoides, a gente já vê esse outro lado, né, da comunicação, da interação. Então, entendendo, né, mapeando tudo isso, a gente chega aqui para falar do SEC, né, do Sistema Endocannabinoide no TEA. Acredito que, claro, tem muita gente aqui que já deve ter ido pesquisar sobre, mas se você que está aqui é da área da saúde ou não, na faculdade, eu acredito que você nunca ouviu falar no sistema endocannabinoide. E ele é um sistema super importante para o nosso organismo, ele é um sistema modulador de outros sistemas, um sistema bioquímico, um sistema de ligação, digamos assim, com outros sistemas. E, né, os receptores que a gente vai ver um pouquinho mais na frente estão principalmente no sistema nervoso central. Então, ele está ali nos bastidores do cérebro, regulando tudo. A gente até fala que ele funciona como um maestro. Pensa num maestro, né? Ele orquestra uma banda inteira. O SEC é mais ou menos isso, ele organiza, ele restabelece o equilíbrio, ele promove a homeostase, né? Então, coloca esse organismo de volta no lugar. Mas alguns estudos já mostram que a pessoa autista parece, né, o que os estudos mostram, que tem um sistema endocannabinoide desregulado por alguns fatores, que a gente também vai ver, né? Aqui eu trouxe uma imagem bem ilustrativa para a gente visualizar esse SEC, esse sistema endocannabinoide. E, por exemplo, a gente tem o sistema respiratório, o sistema cardiovascular, né? Pensando que tem vários órgãos, enfim. Aqui o SEC ele é um sistema de comunicação, sistema bioquímico de modulação. Então, ele é composto por receptores. Exemplo aqui o CB1, que está mais presente no sistema nervoso central, e o CB2, que está mais ali na periferia e nas células do sistema imunológico, mas são receptores que têm os seus ligantes endógenos, que são os endocannabinoides, principalmente a anandamida e 2-AG. Então, pensa, tem um receptor e tem um endocannabinoide que se liga nele. E esse endocannabinoide, ele é produzido por enzimas. Então, por exemplo, diferentemente da glicose que a gente armazena no nosso organismo dentro de umas vesículas, igual a gente está vendo aqui, esses neurotransmissores, a anandamida e 2-AG, que são endocannabinoides mais conhecidos, eles não ficam armazenados no nosso organismo, porque a função deles é justamente ser produzidos e gerar um efeito quando necessário. Ou seja, se a gente está aqui com saúde plena, qualquer que seja o momento, vai ter praticamente anandamida e 2-AG circulando no nosso organismo. Até os receptores, eles ficam num nível basal, numa quantidade mínima, digamos assim, fisiológica. Mas quando acontece uma desregulação nesse organismo, por exemplo, está aqui para ficar bem básico para a gente, um corte com inflamação e dor.
Houve uma desregulação no nosso organismo. Aqui, nessa célula, nesse neurônio pós-sináptico, vai começar a acontecer a produção de anandamide 2-AG, porque um estímulo aconteceu, o estímulo do corte, da dor, né? E começou-se a liberar, por exemplo, neurotransmissores, glutamato, vamos citar aqui. Glutamato começou a ser liberado, muita dor, e anandamide 2-AG foi produzido, caiu aqui na fenda sináptica, que a gente chama, se ligou aqui a CB1, diminuiu a liberação daquela substância que estava gerando a dor. Consequentemente, diminuição da dor, analgesia nesse caso. Então, esse sistema ele funciona assim, fisiologicamente, né? Se fosse o receptor CB1, como eu citei um exemplo de inflamação, estariam sendo liberadas citocinas inflamatórias, e aí, no momento que a anandamida, por exemplo, se ligasse em CB2, lá na célula imunológica, ia diminuir a liberação dessa citocina, diminuir a inflamação, diminuir a dor, certo? Esse é o desenho, é a função do sistema endocannabinoide. Esses receptores, eles estão espalhados por todo o nosso organismo, praticamente, exceto em um único local, né? Claro, tem outros locais que também não, mas pensando assim na complexidade, na segurança do tratamento, né? Porque aqui a gente nem começou a falar tratamento ainda. Mas esses receptores CB1 aqui, eles estão ausentes no tronco encefálico, aqui no nosso cérebro. Esse tronco encefálico, ele é responsável pelo controle cardiorrespiratório do nosso organismo. Então, tem local lá no tronco encefálico que tem essa função de controlar o sistema cardiorrespiratório. Quando se ingere álcool, benzodiazepínico, né, Rivotril, esse tipo de substância em alta quantidade, se acontece, por exemplo, a overdose, uma parada cardiorrespiratória, é justamente pela atuação dessas substâncias no local do controle cardiorrespiratório, lá no tronco encefálico, né? Aqui, esses receptores CB1, eles não estão nessa região do controle cardiorrespiratório, ou seja, por esse motivo, não se há relato na literatura de overdose por produtos de cannabis. E pensando em produtos de cannabis, né, aqui a gente ilustra o THC, mas também tem o CBD, tem o CBG, tem o CBN, outros fitocannabinoides que compõem essa planta que é riquíssima em substâncias terapêuticas. Terapêuticas por quê? Porque elas se assemelham aos endocannabinoides que o nosso corpo produz, ou seja, costumo até brincar, o nosso corpo, ele tem uma cannabis interna, porque o nosso corpo, ele produz substâncias muito parecidas, inclusive em efeito, em ligação com esses receptores, que os componentes que a cannabis produz. Então, entendemos o SEC, essas substâncias, os fitocannabinoides, CBD, THC, eles vão atuar semelhante à anandamide 2-AG, né? O THC mais associado a esse receptor CB1 mesmo, né? Então, uma ação mais central. Tem um efeito terapêutico interessantíssimo, né? O THC, claro, ele em altas doses pode ser ansiogênico, mas ele também tem um efeito terapêutico importante. Aqui mais para frente a gente vai entender sobre isso. E trazendo para o TEA, né? Os estudos já mostram que há um déficit nesse sistema endocannabinoide, uma desregulação, né? Alguns estudos mostram uma deficiência na enzima produtora da anandamida, que é a FA, né? Então, produz menos anandamida. E essa própria diminuição aqui faz com que o organismo ele fique em déficit, né? De anandamida e precise ser suplementado por fitocannabinoides externos, nesse sentido, né? Então, além disso,
dessa deficiência na anandamida, consequentemente um déficit na sinalização endocannabinoide, né? Há também alteração nos receptores, né? E alguns não funcionam bem. O próprio transporte do endocannabinoide de dentro do neurônio, né? De dentro da célula para a fenda sináptica também pode ficar comprometido às vezes, né? Então, realmente há alguns problemas, digamos assim, algumas desregulações nesse SEC da pessoa autista, né? E com isso, uma disfunção nessa modulação de neurotransmissores, esse feedback aqui, essa diminuição na liberação de neurotransmissores excitatórios, por exemplo, podem não acontecer como deveria. Então, quando ele falha, né, há um desequilíbrio em dopamina, em GABA, serotonina, né, que são neurotransmissores importantes, tanto para a atenção, como para a ansiedade, como para o próprio desenvolvimento, né, da pessoa. Então, algumas dessas características nos levam a entender que o autismo ele é muito fatorial. Ninguém aqui está dizendo que o autismo é causado por um déficit no sistema endocannabinoide. A gente está aqui mostrando que uma das coisas que acontecem em alguns autistas é um déficit nesse sistema endocannabinoide. E é justamente por isso que tem pacientes que vão evoluir muito bem em uma característica, o outro em outra, o outro vai ter uma melhora global, o outro vai melhorar o sono, o outro vai melhorar a alimentação. Então, para a gente entender que o autismo ele é multifatorial e que aqui também o próprio déficit, a própria desregulação nesse SEC pode ter diferentes características a depender do organismo. E quais são as consequências, né? O impacto dessa desregulação? Alteração no humor, alteração no sono, ansiedade, dificuldade de interação social, comportamentos repetitivos, compulsão alimentar ou seletividade alimentar. Então, tudo isso, né, o SEC, ele participa da regulação, do equilíbrio de todas essas funções. Então, a depender do perfil do paciente, ele pode esperar melhoras em todos esses pontos aqui citados para a gente entender bem direitinho onde é que a gente quer chegar, certo? E aí, entrando nos produtos propriamente dito, né? Quando esse sistema endocannabinoide ele está em desequilíbrio, fazer ajustes nele pode mudar tudo, pode regular muita coisa. E é aí que esses canabinoides entram como aliados terapêuticos no manejo do transtorno do espectro autista, né? Então, o que é que os estudos vêm mostrando? Diminuição da agressividade, da ansiedade, comportamentos repetitivos, né, as estereotipias, melhora no sono, no nível de alerta também, né, de ficar mais responsivo na comunicação e na melhora da alimentação, seja diminuindo ou aumentando. Por quê? Porque o CBD ele pode ter uma ação ansiolítica, diminuindo essa ansiedade, essa compulsão alimentar e acabar o paciente dormindo menos. Já um produto que tem um pouco mais de THC pode ser interessante para aquela criança que tem seletividade alimentar, porque vai abrir o apetite, ela pode começar a ter mais interesse por outras comidas, né? Querer experimentar outras coisas. E claro, aqui a gente não está falando de usar só o CBD, só o THC, a gente vai ver que a junção de ambos numa formulação é muito mais interessante, é muito mais rico, e é justamente aqui nesse slide que eu trago isso, né? Existem diferentes produtos de cannabis, não vou nem botar aqui, CBD foi o que a imagem trouxe, mas diferentes tipos de produtos de cannabis, porque é importante a gente saber também. Cannabis e canabidiol não é a mesma coisa. Cannabis é a planta de onde se tira, de onde se vem o canabidiol, o CBD, que é de onde vem também o THC, o CBN, o CBC, o CBG. Né? Então, o cannabis é a planta de onde se vê essas substâncias e o CBD é uma das substâncias.
Então, só para isso ficar bem claro também. E existem três diferentes tipos de produto atualmente: os produtos full espectro, ou seja, espectro total, né? Tudo. O que isso quer dizer? Esse produto, ele foi produzido a partir do extrato daquela planta. Pode ser uma planta rica em CBD. Se é uma planta rica em CBD, vai ser um produto que tem mais CBD do que CBN, CBG, THC, CBC, mas que todos esses vão estar presentes na formulação, além dos terpenos de flavonoides da planta, que também têm efeitos terapêuticos, ou seja, é um produto bem mais completo. Quando a gente pensa em full espectro, a gente não fala só daqueles produtos que têm THC até 0,3%, não. A gente fala daqueles produtos que são ricos em CBD e tem THC até 0,3, que tem CBD e CBG em proporções iguais e tem THC até 0,3, CBD e THC na mesma proporção, então tudo isso é full espectro. O que que diz que ele é full espectro? Ser o extrato da planta. Extrato da planta num frasco, digamos assim. Porque também existe esse produto um para um, CBD e THC, em que eles pegaram o CBD isolado, o THC isolado e juntaram. Isso não é full espectro, isso é o produto de CBD e THC isolado. Full espectro é o extrato da planta, ok? Broad spectrum, aquele mesmo extrato do full, só que usando de tecnologias que podem ser distintas, eles conseguem retirar o THC da formulação. Então, vai continuar tendo tudo menos o THC, né? E quando a gente fala em menos, fala que é bem pouco. Às vezes até não é nem detectado, mas às vezes fica um resquício também, certo? Para ficar bem claro. E o isolado é aquele que daqui pegou só um e isolou por uma tecnologia específica. Então, só tem um produto isolado, que hoje em dia temos CBD isolado, CBN, CBG, THC. Então, também tem vários tipos de produtos de fitocannabinoides isolados, né? Aqui a gente fala em fitocannabinoide. Endocannabinoide, anandamide 2-AG, fitocannabinoides, esses da planta, e ainda tem os sintéticos, né? Hoje em dia existem medicamentos sintéticos que simulam a estrutura química de alguns desses canabinoides e se produzir um medicamento mais sintético, tá bom? Pensando aqui no CBD, que realmente é o composto mais utilizado na terapias, né, com cannabis, ele não é psicoativo, tem um bom perfil de segurança, ele é utilizado para epilepsia, para ansiedade, para o autismo, enfim. Realmente, né, é a molécula, digamos assim, dentro daquele produto mais completo, que geralmente tem maior concentração para o tratamento dessas condições. Mas é importante saber que, na maioria das vezes, ele isolado, que seria essa substância aqui, não traz uma resposta tão satisfatória como os outros produtos mais completos, ou seja, a potência dele é mais baixa. Quando a gente fala de potência, a gente está falando de quê? É um produto que tem efeito, mas se precisa de uma dose bem mais alta para gerar o mesmo efeito que um produto numa dose menor geraria. E às vezes, mesmo em doses muito altas, eles ainda não conseguem chegar ao nível de efeito que um produto, por exemplo, full ou broad, que é mais completo. Então também tem isso, certo? Na maioria das vezes, eles são prescritos na forma de óleo sublingual. E aqui, quando eu faço sublingual, gente, não é via de regra, tá? Se é uma criança que não consegue deixar embaixo da língua, você pode misturar na comida dela, você pode dar direto na boca, que não é uma regra, é como é mais prescrito, certo? E o que é que a ciência comprova pra gente desse tratamento? Os estudos que têm comprovação científica utilizam produtos full spectrum no autismo, certo? Produtos full spectrum no autismo. Não tem estudo com broad, não tem estudo com isolado até o presente dia de hoje, tá bom? Até o dia de hoje não temos. Na prática, Full e Broad têm trazido excelentes resultados com baixos efeitos adversos. Já vi casos de pacientes que utilizam o CBD isolado
e tem um efeito adverso de irritação, né? Coisa que com esses outros pode até surgir, tá? Falando aqui em efeito adverso, uma agitação ali exacerbada até nos 15 primeiros dias não é um problema. Só quando passa disso, realmente é interessante reavaliar. Mas, cientificamente, os produtos full espectro são aqueles que têm uma boa comprovação científica. Pensa no tratamento, né? Como é que eu vou utilizar? De quantas horas? Qual é a dose? Isso é uma dúvida muito frequente, né? Quando a gente está falando disso, é importante esclarecer que aqui a gente está falando de uma terapia super individualizada, com doses muito individualizadas, né? E a gente fala nesse termo estar louco, go slow, que é o que começa em doses baixas, vai observando o efeito, as melhoras, o que é positivo, o que não é, e vai ajustando aos poucos. Eu trouxe até aqui essa imagem para mostrar que a gente está falando de um CBD isolado, certo? O CBD isolado, ao passo que eu vou ajustando a dose, o efeito vai aumentando, chega num efeito mais benéfico na dose ótima. Para o CBD isolado, se eu continuar aumentando, pode acontecer o quê? Uma diminuição da resposta. Então, nem sempre a dose mais alta é a mais efetiva. Então, por isso que é interessante a gente ir acompanhando, até para ver o quê? Qual é a menor dose que gerou o melhor efeito? Isso vai te ajudar a ter uma economia, porque vai tomar menos óleo, vai sobrecarregar menos o organismo de quem está fazendo o tratamento. Quando a gente pensa em full espectro, esse sino aqui, ele não acontece. Ele realmente vai subindo, vai chegar aqui num ponto que ele vai ficar estável, um platô, não vai ter necessidade de continuar aumentando, se estabilizou o efeito. Então, realmente, também mantendo a menor dose que gerou o melhor efeito. Aí eu trago até aqui um exemplo de um paciente que eu estava acompanhando, mais recente. A gente começou o tratamento com ele com full espectro, 3 gotas 2 vezes ao dia, manhã e noite, que geralmente esse é o protocolo, né? Após o café e após o jantar, que dava ali mais ou menos 3 miligramas de manhã e 3 miligramas à noite de um produto rico em CBD, certo? Nesse caso. E aí, nos 15 primeiros dias, uma irritação excessiva. Mas o que foi que a gente percebeu? Por isso que o acompanhamento é muito importante. Eu falo com a mãe todos os dias, principalmente nesse início de tratamento, né? O que é que ela me relatou? Ele estava ficando muito irritado na creche de manhã e à tarde também. E não estava dormindo bem à tarde, enfim, estava bem desregulado. E aí, o que foi que eu comecei a observar? A dose estava bem baixa, não era esperado essa agitação tão intensa. Mas ela começou a me relatar o seguinte, ó, o que é que tá acontecendo? Ele chega lá na creche, ele já toma outros medicamentos antes de sair de casa, é, espaçado, claro, em 1 hora ali do CBD, mas ele chega na creche com sono, a tia da creche colocou ele para dormir, aí de tarde ele ficou acordado, não conseguia fazer nada, ele ficou cheio de energia, enfim. De noite, a dose da noite é realmente ótima, ele tá dormindo super bem, mas o problema tá sendo de dia. Aí foi o teste. Diz a tia da creche que não deixa ele dormir. Quando a gente fez esse teste de não deixar ele dormir, aí ele ficou muito irritado porque ele estava com sono na creche e começou a morder as outras crianças. Mas quando chegava em casa à tarde, dormia porque estava muito cansado. E aí foi que a gente pensou, né? Eu falei, não, vamos mudar essa estratégia. De manhã você não vai dar mais, porque ele vai ficar com sono, né? Vai dar aquela baixada na energia, aquela acalmada. Se ele dormir de tarde, ele não vai deixar você viver. E se ele não dormir, ele vai ficar irritado e vai brigar na escola. Então, a gente vai mudar o horário da dose dele, vai manter a mesma dose, mas ele vai tomar quando chegar da creche, após o almoço, para ele descansar à tarde e você ter tempo de seguir sua vida. E após o jantar, porque ele vai começar a relaxar também e vai dormir a noite toda. Depois disso, resolvemos o problema da agitação dele. Realmente, ele tá dormindo bem à tarde, acorda, vai para casa do avô, volta de noite, janta bem, dorme bem à noite, já tá começando a cantar as músicas da TV,
mais carinhoso, então a gente conseguiu. Claro, ainda estamos em ajuste de dose, estamos aqui ainda no 1 mês e 15 dias também em acompanhamento, mas já vimos uma melhora no sono, na interação social, no carinho e cantando músicas que passam na televisão. Então, o cuidado, o ajuste de dose, a observação é muito importante também nesse tratamento. Aí, né, vocês viram que eu falei que ele toma outros medicamentos. Ele toma risperidona, Euroleptil também, certo? E em horários que eram bem semelhantes ao CBD. Quando a gente mudou para depois do almoço, ficou mais tranquilo, porque ele não toma nenhum depois do almoço. Porque interações medicamentosas é algo que a gente deve prestar muita atenção. Inclusive, recebo várias dúvidas de: meu filho, eu tomo outros medicamentos, ele pode iniciar o tratamento com cannabis? Poder pode, porque a gente está buscando mais qualidade de vida para ele. Mas é interessante, é super importante que a gente tenha responsabilidade. Acompanhe esse paciente, oriente quem administra esse tratamento da forma correta, né? Orientar como? Saber quais medicamentos já utiliza, os horários que utiliza, como utiliza, a quantidade que utiliza. Por quê? Porque simples técnica de espaçar os horários das tomadas para não tomar junto já é uma forma de minimizar a interação medicamentosa, né? Para aquelas pessoas que têm tempo, que conseguem espaçar, eu peço um espaçamento de pelo menos 2 horas entre qualquer medicamento que seja, que eu não estou falando nem só de cannabis. Mas, claro, a depender da rotina, isso não é possível. Então, a orientação, né, nesse caso, é que se espace bem os horários das tomadas e para aqueles que não conseguem espaçar, no mínimo 1 hora ali, tá bom? Mas o que é interessante fazer, né? Antes de introduzir o CBD, por exemplo, um produto de cannabis, fazer um exame para dosear, né, para quantificar as enzimas hepáticas, porque geralmente as interações medicamentosas elas ocorrem via fígado, que é onde a maioria dos medicamentos são metabolizados, nessas enzimas do CYP450. E aí, o que é que a gente pode observar? Uma alteração nessas enzimas hepáticas para mais e também as respostas clínicas, uma sonolência, uma tontura, uma dor de cabeça, né? Isso tudo pode ser indicativo de interação medicamentosa. Então, o que é bom? Fazer exame do fígado antes de iniciar o tratamento, após 1 mês, após 4 meses, e aí vai fazendo esse monitoramento de acordo com a necessidade. Porque também precisa se avaliar quais medicamentos já são utilizados, se existe potencial interação entre eles e a partir daí avaliar. E com relação aos sinais clínicos, né, a sedação, enfim, também deve ser observado. Chama a atenção para os antipsicóticos, né, porque eles podem causar essas interações que a gente vê, né, por exemplo, a risperidona. Uma sedação mais excessiva, ficar com muito sono, que é o caso do que acontecia com esse paciente que eu citei. Ele estava tomando os dois de manhã, estava dando muito sono na creche, ele queria dormir e se não dormisse ficava agitado, né? Então isso pode acontecer. E aí, nesse caso, alternar os horários, né? É mais fácil de contornar esses efeitos clínicos, é só espaçar os horários. Agora, quando o efeito, por exemplo, o ácido valproico ou valproato de sódio, eles têm aquela interação bem conhecida no fígado. Então, pode ter as alterações hepáticas. E o que é que a gente faz quando isso acontece? É quando a gente vê essas interações acontecendo. Se o CBD já estiver fazendo um bom efeito, aí já pode começar a fazer o desmame gradual de outro medicamento. E quando eu falo gradual, é realmente bem devagar, acompanhado, bem lento, supervisionado, com uma estratégia bem planejada. Não é cortar por conta própria, o corpo precisa se adaptar. E aqui a gente está falando de uma criança que está mudando de fases, né? Se a gente estiver falando, a criança está mudando de fase, está evoluindo ao longo da vida, e quando é um adulto, ele já tem os problemas da vida dele, né? Então, o acompanhamento, ele é crucial nesse sentido.
Aí eu coloco aqui o acompanhamento médico farmacêutico, porque é um trabalho que eu faço, mas, por exemplo, se é um paciente acompanhado por um psicólogo, o psicólogo mesmo pode trazer esses insights, né? Ó, tô achando que ele tá vindo para cá muito sonolento, né? Nesse sentido. Ou não só em se tratando de interação medicamentosa, né? Mas o do efeito da resposta. Ah, tô achando que ele diminuiu um pouco a ansiedade, né? Então, ter esse olhar mais aproximado mesmo, mais integrativo, né? Em que os profissionais que estão envolvidos nessa cadeia, eles também participem. Porque a cannabis pode ser uma excelente aliada, mas ela deve ser usada com sabedoria, com vigilância, com diálogo entre esses profissionais, para a gente garantir o melhor efeito, o melhor resultado terapêutico. Para ilustrar, né, eu trago um caso clínico de um paciente que já evoluiu bastante, que a gente já está bem feliz com os resultados dele, né, o João, que tem 10 anos. Ele já chegou para a gente com diagnóstico, né, de autismo nível 3, com importante déficit de comunicação e forte dependência, né, de apoio para as atividades básicas do dia a dia. Em um quadro inicial de irritabilidade intensa, né, crises de choro diária, grito, agitação motora, não aguentava ficar em ambientes com ruído, com muita luz, se exaltava muito na quebra de rotina. Tinha uma insônia severa, dormia de 3 a 4 horas por noite, tinha muitos despertares, tinha dificuldade até de iniciar o sono. E o isolamento, né? Não tinha interação social, nem com os familiares mais próximos, evitava toque, contato visual, atividade em grupo. Então, assim, um paciente bem desafiador, né? Ele já chegou para a gente utilizando o risperidona há cerca de 1 ano e meio por conta dessas agitações, né, que ele tinha, faz total sentido, mas ainda não se tinha o que se esperava, né? Ainda tinha essa vida que demandava muito apoio familiar nesse sentido, né? Então, é, eles falaram, né, que com o uso da risperidona no início teve uma diminuição da agressividade, mas com o tempo foram surgindo sonolência excessiva, ganho de peso, apatia, e aí eles estavam buscando outras alternativas terapêuticas. E aí, né, iniciamos o acompanhamento prescrito por um médico, no caso foi uma médica, com um CBD full espectro com até 0,3 de THC de 100 miligramas por ml, em forma de óleo sublingual, porque ele gostava, então deixava embaixo da língua, ele já tinha 10 anos, era mais fácil dele entender, com gestos, né, entendia com gestos. A dose inicial foi baixa mesmo, 2 miligramas 2 vezes ao dia, e progressiva, como a gente veio falando ao longo desse tempo. Nas primeiras semanas, né, na primeira semana em específico, ele teve uma melhora sutil nessa irritabilidade e no sono, o que para os pais já foi um grande ganho, né? Começaram a ter uma noite de sono mais completa, mais comprida, digamos assim, né? E na segunda semana se manteve, né? Na terceira semana, a gente já começou a ver ele dormir de 6 a 7 horas seguidas na noite. Passou até um despertar por noite em média, né? Tinha noite que não tinha, tinha noite que tinha dois, então a média era de um, mais ou menos, né? E com menos crises matinais de irritabilidade, né? De agressividade. Quando a gente chegou em 1 mês, já estava com uma redução bem significativa na frequência e na intensidade das crises de agitação e a alimentação tinha melhorado. Ele não estava mais com aquela compulsão alimentar excessiva, né? Isso era bem maravilhoso de se observar mesmo. Então, fomos evoluindo com a dose, né? Não tinha efeitos adversos, não aconteceu. No segundo mês, eles já estavam tendo interações com outras pessoas, né? Buscando olhar com a mãe, tolerava a presença de outras pessoas no ambiente, até se começou a introduzir essa criança na escola, né? E como foi o nosso trabalho nesse sentido? O ajuste semanal, né? Nesse caso, a gente vinha ajustando por semana, 2 miligramas por dose por semana, né? Ao longo desse tempo.
Com base nos resultados, a gente foi iniciando o desmame aqui no segundo mês, né? E esse desmame durou 4 meses, para vocês verem, né? Pode ser desafiador, pode ser complexo, mas a gente conseguiu, depois de 2 meses de tratamento, a gente começou o desmame. Com mais 4 meses, completou 6, a gente conseguiu eliminar a risperidona, sem regressão no ganho de peso, bem tolerado, sem efeitos adversos. E ele ficou realmente só com o tratamento com cannabis, né? Então, após 6 meses, o que é que ele estava dormindo de forma mais consistente, o que impacta muito no dia dele, né? Não fazia mais uso do antipsicótico, sorria, vocalizava algum som com intenção de se comunicar, já estava indo para a escola, né? De forma tímida, mas já ia. Reduziu as estereotipias, né, que às vezes ele tinha, né, então também reduziu isso, que eu acho que eu nem coloquei lá no semana após semana, e a dose estabelecida que gerou o efeito, assim, que fez desmamar, que estabilizou, digamos assim, ele foi em 40 miligramas 2 vezes ao dia desse produto, né, do CBD Full Spectrum com THC em 2 miligramas por ml, que é o que pode ser até 0,3% de THC. E como foi, né? Aqui eu falei como a gente fez, o que ele iniciou, como a gente acompanhou, mas para você que tem interesse em iniciar essa terapia, eu quero te explicar como é que funciona o fluxo prático, né, do tratamento com cannabis. Você já entendeu como tudo funciona, o que é que se espera, os efeitos adversos, interações medicamentosas, né? Porque entender esse potencial é só o primeiro passo, né? Na prática, a cannabis medicinal segue um caminho clínico, estruturado com responsabilidade, respaldo legal e acompanhamento contínuo. Então, primeiro passo, uma avaliação completa, né? Trazer os relatos, laudos, diagnóstico, tudo para contextualizar o médico, ele analisar os sintomas, tratamentos anteriores, comorbidades, contexto familiar, e aí ele decidir se vai ou não incluir o CBD. Os atuais médicos que eu trabalho 100% assim vão optar, porque hoje em dia eu falo que o CBD, né, o tratamento com cannabis, é a terapia padrão ouro para o autismo, né? A gente tem visto excelentes resultados quando bem acompanhado, porque eu também já vi péssimos resultados. Mas o que? De uma pessoa que recebeu uma prescrição, 3 gotas 2 vezes ao dia, não fez ajuste, não fez acompanhamento, produto de CBD isolado, então assim. Não vem me dizer que a culpa é do tratamento, a culpa é da forma como o tratamento foi proposto. E é por isso que a gente tem, né, a True Wellness tem uma equipe de médicos bem especializada nesse sentido, inclusive médicos já bem experientes na terapia, também prescritores especialistas em cannabis, alguns em psiquiatria, neurologia, então, enfim. O importante é pegar um profissional que já tem a mão e que possa auxiliar nesse, muito bem, né, nesse processo. Então, ele vai avaliar tudo e vai propor um tratamento através de uma receita, né? Uma receita, aquelas simples mesmo, receita à mão, assinada, carimbada e com data, produto, nome completo do paciente, ou aquelas digital, que vem com QR Codezinho embaixo ou um código de certificação. Só é possível ter acesso a produtos de cannabis com essa receita, certo? Em posse dessa receita, vai ser feita a aquisição do produto. Antes disso, né, a autorização de importação da Anvisa, que a empresa também faz tudo para o paciente. Então, o paciente manda receita, documento pessoal, endereço completo, a empresa já vai emitir a autorização da Anvisa e o produto vai direto para sua casa, do paciente, né? Você já vai receber na sua casa. O prazo varia aí de 10 a 15 dias, né? Úteis algumas vezes. Mas é um processo bem simplificado, que não dá nem trabalho e você recebe o produto no conforto da sua casa, sem contar que essa autorização da Anvisa ela tem validade de 2 anos se o produto não mudar.
né? Então, isso é outra comodidade, outra vantagem do produto importado. Além de ser um produto de excelente qualidade, é um produto que vem de um país onde a regulamentação ela já existe há muito tempo, com controle de qualidade, com excelentes tecnologias de produção, né? E aí, chegou o produto à sua casa, iniciar o tratamento, lembrar de seguir a orientação do prescritor, né? Geralmente vai vir aquela dose mais baixa, ele vai orientar. Dependendo da rotina do paciente, do acompanhamento dele, um exemplo, tá? 3 gotas 2 vezes ao dia, manhã e noite, vai ajustar 1 ou 2 gotas, dependendo do profissional, a cada 5 dias, a cada semana, e observar se está tendo uma melhora, se vai precisar incluir uma terceira dose, que tem paciente que passa a tomar manhã, tarde e noite, tem paciente, exemplo daquele primeiro que eu trouxe que vai tomar tarde e noite, então depende muito disso, tá certo? Mas, de modo geral, avaliando o paciente é que se vai conduzindo esse fluxo. E outra coisa muito importante é a gente estar sempre treinado em observar o que melhorou ao longo deste tratamento, o que melhorou, o que observou ao longo desse tratamento, né? Então, é extremamente importante também ter isso bem claro, bem definido, né? Afinal, a gente que vai observar, né? Você, mãe, você que cuida desse paciente, é você que vai ficar com essa missão de observar a evolução, relatar para o médico e para o profissional que está acompanhando, né? O seu filho nesse sentido. Então, de perspectiva de tratamento, né? E isso, o fluxo é esse, de aquisição, do que esperar, de melhora, se possível, efeitos adversos, interações medicamentosas, e ter essa expectativa sempre alinhada, mas é o que eu falo, já tem muita evidência, né? Durante toda a apresentação, né? Não nesse de caso clínico, enfim, mas, por exemplo, aqui eu sempre fiz questão de trazer evidência científica, porque em alguns momentos, né, a depender do profissional que acompanha seu filho, que você vai passar, você pode ser questionado por ele, mas você está querendo esse tratamento não tem evidência científica, e tem sim, tem evidência científica, tem relato de melhora, tem tudo. Então, essa questão de não ter evidência científica já cai por terra. Claro, ainda tem o preconceito, o estigma que muitas famílias enfrentam. Mas esse conhecimento aqui que você está tendo hoje vai te ajudar a você revidar com o conhecimento, com a educação e validar essa informação e o tratamento que está sendo utilizado, tá certo? Aqui em seguida, eu vou passar um vídeo desse pesquisador, do Alisson Motti. O Alisson Motti é um cientista brasileiro, né, que é pesquisador na Universidade de San Diego, na Califórnia. Ele tem um laboratório com o nome dele, Motti, né? Ele lidera um centro avançado de pesquisa em neurociência e genética aplicada ao autismo. Acredito que muitos de vocês que estão assistindo aqui já ouviram falar nele, né? Muitos, mas quem não ouviu falar, eu sempre faço questão de trazer, porque a gente que é cientista, assim como eu sou, eu gosto muito de enaltecer outros cientistas, porque se a gente tem o que a gente tem hoje, se a gente está buscando o que a gente busca hoje, é muito por conta dessas pessoas, né, que dedicaram suas vidas para estudar cura, tratamento para condições que durante muito tempo não teve, né? Então, vou passar esse vídeo aqui também para vocês conhecerem um pouquinho mais do Alisson. O Alisson é um neurocientista super respeitado e ele é apoiador do uso do canabidiol no autismo, tá certo? Eu já tive o privilégio de trabalhar com ele no desenvolvimento, né, de materiais científicos sobre o autismo, em reuniões científicas, então, uma pessoa super empenhada, engajada nessas descobertas. E mais uma pessoa forte, né, que vem para nos mostrar que sim, existe evidência científica, existe apoio para o uso do CBD no autismo por diferentes cientistas no Brasil e no mundo inteiro, tá certo? Já se tenha dito sobre isso, já tenha se explicado bastante a respeito, mas ainda tem
muita gente com dúvida de para que mandar minicérebros, que são organoides cerebrais, para a estação espacial, né? Por que não trabalhar com eles aqui na Terra? Qual que é a ideia dessa pesquisa mirabolante? Paiva, deixa eu te lembrar, né, que os organoides cerebrais, ou os minicérebros, né, são estruturas derivadas de células-tronco, que elas se autoformam em tridimensão e que recapitulam o neurodesenvolvimento humano. E recapitulam tão bem o neurodesenvolvimento humano que seguem a mesma trajetória de tempo do cérebro humano. Ou seja, se eu mantenho esses minicérebros no meu laboratório por 6 meses, eles acabam se comportando de forma equivalente ao desenvolvimento do cérebro humano de 6 meses. Em 6 meses você ainda está dentro do útero, você ainda está desenvolvendo o teu cérebro ali dentro da barriga da sua mãe, né? Para estudo do autismo, isso é excelente, porque o autismo tem essas origens genéticas que acontecem dentro do útero, né? Então a gente usa muito essa ferramenta para estudar o autismo, né? Qual que são as limitações dessa ferramenta? É justamente o tempo de gestação. A gente quer saber agora, tá, eu entendi, então tem mutações genéticas que afetam a migração das células, como esses neurônios se comunicam, mas como é que eles se comportam quando o autista tem 2 anos de idade? Ou quando tem 5 anos de idade? Ou quando tem 6? Ou quando tem 10? Ou quando tem 50 anos de idade? Como é que eu consigo usar esse modelo para recapitular o desenvolvimento em estágios mais avançados do período de desenvolvimento humano? Você né? teria que ter tipo uma máquina do tempo. Teria que ter uma máquina do tempo. Né? E a outra opção seria manter esses organoides cerebrais por 10, 15, 20, 50 anos, o que na prática é impossível, porque a ciência não funciona assim. A gente não tem esse tempo todo e ninguém quer ficar esperando todo esse tempo para descobrir o que vai acontecer. Então a gente precisa dessa máquina do tempo para acelerar, né, o desenvolvimento neural dessas estruturas. E o que a gente descobriu é que quando você cresce os organoides cerebrais na estação espacial, eles estão sobre a influência da microgravidade. Ou seja, não é a ausência total de gravidade, mas é o que a gente chama de microgravidade, aonde estruturas moleculares dentro das células se comportam de uma forma meio estranha, meio bizarra, que a gente ainda está tentando entender, né, como. É como se não seguisse as leis naturais aqui que existem na Terra. Isso, porque o cérebro humano evoluiu em gravidade. Quando você coloca eles em microgravidade, eles se comportam de uma maneira estranha. É que a gente ainda não entende completamente, mas a gente entende o que acontece depois de um certo tempo. E depois de você crescer esses minicérebros em microgravidade e trazer de volta para a Terra, a gente observa o aceleramento do desenvolvimento, ou seja, esses neurônios eles envelhecem mais rapidamente do que aqueles que ficaram em Terra. Então a gente está usando isso como uma máquina do tempo para acelerar, para ver o futuro daquele minicérebro em 10, 15, 20, 30 anos. Isso vai permitir com que a gente entenda como que o autismo se desenvolva em cada tipo de mutação, para cada tipo genético, para cada subtipo de autismo, né, em diferentes estágios do desenvolvimento humano. Isso vai permitir descobrir, por exemplo, se eu tenho mutações no gene XYZ, né, será que essas mutações iriam causar uma epilepsia quando o meu filho tiver 10 anos de idade? A gente vai conseguir prever isso, né? Então, o poder dessa ferramenta é muito grande. Isso jamais aconteceu na história da ciência. Então, é a primeira vez que a gente tem esse tipo de ferramenta à disposição dos cientistas, à disposição no laboratório. Não passei ele todo porque é bem extenso, mas vou deixar aqui embaixo também na descrição desse vídeo o link desse vídeo dele, o link do vídeo do Globo Repórter, onde passou aquele relato lá do início da aula, para quem quiser assistir e divulgar. Mais uma vez, lembrando, quem quiser o certificado desta aula, né, a gente vai emitir o certificado de participação, tá certo? Até para você comprovar esse conhecimento. Eu estudei, o que eu estou falando tem fundamento, eu aprendi, né? É, a gente vai estar emitindo o certificado, é só mandar mensagem, tá certo? Pode ser aqui no e-mail, pode ser no Instagram, que ficou com 2 S, é só um, tá certo? Ou pode ser no meu, que eu emito. Tem o custo da emissão, que é R$ 9,90, mas pode te dar muito respaldo para você falar sobre, né, essa terapia, sobre esse tratamento, para você levar esse conhecimento aonde você estiver. Então, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo,
que vocês tenham aprendido bastante. Agradeço mais uma vez a True Wellness, né, pelo convite. Eu acredito muito nessa educação e acredito que você que assistiu isso, com certeza, se tinha alguma dúvida se esse tratamento era bom, se ele serve, se ele é para você, para um filho seu, um parente, um aluno, tenho certeza que daqui você saiu com a certeza de que esse tratamento, sim, pode mudar a vida dessa pessoa. Então, um abraço imenso. Muito obrigada.